Olá pessoal, mais uma videoaula com a professora Daniela Miranda. Estamos hoje com um conteúdo maravilhoso, técnicas de redação empresarial. E para que possamos enfatizar esse conteúdo, vamos vê-lo sobre o olho clínico da literatura de cordel. O que é a literatura de cordel? A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas ou violeiros, que se assemelham muito aos trovadores medievais, por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas que depois viram a ser cordéis. Origem. A literatura de cordel, como conhecemos hoje, teve sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais, poetas que cantavam poemas do século XII e XIII, os quais espalhavam histórias para a população, que na época era em grande parte analfabeta. Na Renascença, com os avanços tecnológicos que permitiram a impressão em papéis, possibilitou-se então a grande distribuição de textos, que até então eram apenas cantados. Essas pequenas impressões de poemas rimados, que eram apresentadas penduradas em cordas, ou cordéis, como é chamado em Portugal, chegaram ao Nordeste brasileiro, junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel como conhecemos hoje, famosa em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. Principais características: o texto é escrito com métrica fixa e rimas, que fazem a musicalidade dos versos. É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilografuras, gravuras em madeira, que ilustram as páginas dos poemas. Após conhecermos um pouco sobre essa cultura fantástica que é da literatura de cordel, trazemos para vocês dicas de redação. Desenvolva o hábito da leitura. Quanto mais você ler, mais você ficará aí com o conhecimento aguçado nas palavras, da forma que elas devem ser escritas, ser executadas. Crie uma linha de argumentação. É muito importante você ter sua opinião sobre um determinado tema, né? E isso não só dentro da área empresarial, mas como também aí em redações do Enem, por exemplo, né? É importantíssimo para que você defenda, tenha dados, pesquise sobre os temas. Outra questão, prestar atenção à estrutura do texto. Nós veremos um pouquinho à frente, né, sobre essa estrutura, tá? Começo, meio e fim, né? Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Utilize informações confiáveis. Todo tema, né, deve ter aí uma argumentação confiável, ou seja, pesquisas, né, sites, direcionamentos que realmente sejam contundentes, né, aí dentro do tema abordado. Não fugir desse tema. É muito importante, né, a gente se manter sempre com o tema proposto, seja dentro de uma redação na empresa ou seja aí no Enem, como eu citei. Praticar bastante, faça várias redações, né, treine bastante. É necessário que a gente faça muito, né, aí uma ação para que ela tenha então, né, sempre esse direcionamento aplicável. Utilize técnicas para essa produção de texto, né? Então, por exemplo, nós temos textos argumentativos, descritivos, né? E tudo isso a gente vai ver também mais à frente. Domine a redação do parágrafo, né? Então, a gente sempre direciona aí essa questão. Muitas vezes o pessoal fala, né? Não encher linguiça. Realmente, a frase é essa, né? Colocar o tema proposto, sucinto, de forma clara, coesa. Né? Não ficar aí com vários rodeios, porque isso dificulta entendimento aí, né?
processar o seu texto. Vamos então ver um pouco sobre as técnicas de redação. Elas variam conforme os tipos de texto utilizados, os quais podem ser dissertativo, descritivo ou narrativo. Qualquer que seja o tipo de texto utilizado, o conteúdo é desenvolvido ao longo do texto e divide-se, nas seguintes partes. Então, primeira parte aí, introdução, é a delimitação do tema, indica o tema, do que se trata aquela redação. Ele deve ser sucinto, e direcionar aí uma introdução mesmo, uma entrada sobre aquele tema. O desenvolvimento é a segunda parte aí, argumentação ou progressão temática. É nele que serão desenvolvidas aí as ideias, as suas opiniões serão dadas e defendidas, Então é muito importante conhecer sobre o tema, saber dados estatísticos, direcionar então dados contundentes, confiáveis aí sobre o tema que você está abordando. E o terceiro e último é a conclusão, que é o desfecho, para os argumentos apresentados aí. É dessa forma também que o nosso raciocínio deve ser organizado. O sucesso de uma redação depende muito da forma, como o texto é estruturado. Antes de começar a escrever tudo que vem na mente, gente, é preciso delimitar o tema, dando espaço para aquilo que é realmente importante. Isso evita que a redação fique muito extensa, E aí a gente pode, então, direcionar uma redação excelente, direcionada, focada no tema proposto e que esteja bem defendida. Vamos ver os tipos então de redação. A primeira delas é a dissertação. Um texto dissertativo deve ser opinativo. Nele é apresentado um ou vários argumentos que encerram com uma ideia. Além de estruturar bem o texto, garantindo sua progressão temática, a coerência é um dos fatores mais importantes nesse tipo de redação. E ele é importante não só aí no vestibular, pessoal, como na empresa também, porque muitas das vezes nós temos que defender o nosso produto, o nosso serviço, o nosso preço e argumentar então com aquele cliente, com aquele fornecedor, que nós estamos aí certos, que as nossas ideias aí têm fundamento, são aí realmente confiáveis, e são bem direcionadas, são coesas. Outra questão que nós temos é a narração. Ao utilizar o texto narrativo, é importante ter aí atenção a tudo, que seja necessário para que a história seja entendida, esteja presente aí na redação. Isso porque na redação ela conta uma história ou narra um fato, Faça as perguntas a seguir para que você aí pense um pouquinho nessa narração. Se todas forem respondidas na redação, o enredo está completo. Então, o que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Com quem? Como? Então, a narração ela vem trazer isso pra gente, Aquela história, todo o acontecimento, onde, quando, com quem e como ocorreu. Na descrição. Descrição é descrever e contar algo de forma detalhada, com mínimos detalhes, pessoal. Isso é feito a partir da exposição, das qualidades, das impressões, das sensações que aquilo lhe causa, A progressão temática é feita com a apresentação. Segue-se a descrição e caracterização ali, daquele momento, daquele ambiente, daquela estrutura, daquele objeto, E aí, encerrando aí com um resumo do que foi apresentado. Mas, professora, na empresa, eu vou fazer uma descrição? Claro, eu posso fazer descrição, por exemplo, vou fazer uma reforma no restaurante da empresa. Eu tenho que descrever esse ambiente, por exemplo, o arquiteto. Eu vou fazer, de repente, uma estruturação, na empresa. Eu tenho que descrever, todos os itens e departamentos que aquela empresa tem. Redação empresarial. A produção de textos técnicos exige de um autor as mesmas habilidades que o autor de outros tipos de texto precisa ter.
Mas o que distingue a redação técnica de textos livres, né, ou artísticos, é o seu caráter mais objetivo e preciso. Os documentos, pessoal, que circulam em uma organização, né, constituem aí exemplos de textos técnicos, memorandos, relatórios, manuais e comunicados, que se enquadram aí nessa categoria. A tarefa de redigir um texto técnico deve começar com a reflexão sobre algumas questões. Então, a primeira pergunta que devemos fazer: que ideia ou necessidade o autor tem em mente? Que resposta ou atitude o texto deve provocar no destinatário ou leitor? Quem é o destinatário e o que ele já sabe sobre o assunto do texto? Qual é o melhor meio, veículo para enviar essa mensagem? E como obter esse feedback? Então, pessoal, a redação empresarial, ela tem, né, esses direcionamentos. É importante essas perguntas para que a gente, então, redija um texto de acordo com as demandas que a nossa organização exige. Aqui, pessoal, direcionamos a vocês a importância da pontuação. Eu vou ler primeiramente esse pequeno texto, de uma forma que vocês entendam, né, a pontuação já ali aplicada a ele, certo? Então vou ler a primeira vez. Deixe os meus bens. A minha irmã, não. Ao meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Vocês viram que eu coloquei pontuação de acordo com as formas, né, que eu fui aí pausando a minha fala. Agora poderia ser de uma outra forma. Olha que dinâmica interessante, né? A importância da pontuação. Deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Então vocês viram como há essa mudança no contexto de acordo com a pontuação que eu coloco, que são as pausas que eu executo na minha fala. Então é muito importante, né, que a gente coloque, se expresse com a pontuação de forma correta, para que o entendimento seja bem claro, né, bem conciso e bem explicitado no que a gente quer dizer ao nosso leitor, tá ok? Depois aí desse pequeno texto, vamos ver as pontuações, relembrar, né, pessoal? Então, o que o ponto vem falar pra gente? Ele vem terminar uma frase, uma ideia apresentada. E a vírgula? Explicar uma palavra ou contexto, separar, por exemplo, várias palavras. E a reticências? Direcionar que há continuidade daquela ideia. E a exclamação, afirmar algo com surpresa, com ênfase. E os 2 pontos, direcionar que virá um próximo conteúdo. A interrogação, a pergunta, a investigação. O ponto e vírgula, ele é usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula, sem indicar aí o fim do período frásico. Então, todas essas pontuações são essenciais para que o nosso leitor, né, se interesse mais pelo conteúdo, entenda o que a gente está querendo expressar. E para contextualizar, né, e direcionar aí de forma lúdica para vocês a literatura de cordel em si, eu fiz aqui em homenagem, né, as tantas salas aí remotas que nós tivemos, né, nesse período de pandemia. Então eu direcionei um cordel aqui chamado Sala Virtual e eu vou aqui direcionar para vocês esse trecho tão bonito. Nessa sala tão virtual encontrei muito conhecimento, emoção que é sem igual, acho só nesse momento. Os alunos ensinando, o professor aprendendo, o mundo de fora girando, o mundo de dentro crescendo. Os alunos aprendendo, o professor ensinando,
o conhecimento sabendo, a sabedoria criando. Nessa sala tão bonita, aluno vira professor. Se contar, ninguém acredita, mas tudo isso é por amor. Professora Daniela Miranda. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje sobre redação empresarial, a sua importância, a importância da sua pontuação. Eu agradeço, deixo para vocês aqui o nosso e-mail, que é o homeofficeh2020@gmail.com, o nosso YouTube, Home Office RH. Se inscreva, participe, comente, ative o sininho lá. E também o nosso WhatsApp 35 3015 0408. Meu muito obrigada mais uma vez. Deus os abençoe.